Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho ao meu lado hoje o diretor de turismo da cidade de Novo Hamburgo, David Chu. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Conexão Política. Obrigado, uma satisfação estar aqui participando do programa, assunto que eu gosto, falar de política, né? Apesar de novo na política, acho que eu sempre fui um ser político. Mas exatamente, é isso que eu ia comentar, porque não tem como a gente não vivenciar a política, Aliás, a política hoje é o novo futebol do brasileiro, né? Sim. Aquela polarização, grenalização. Tem a grenalização, mas também a gente tem percebido que as pessoas têm se informado mais sobre a política, têm cobrado mais, o que é importante, mas está aprendendo ainda a lidar com o processo democrático, né? Sim, toda aquela questão, às vezes a gente vê assim, o pessoal um pouco afastado de uma Câmara de Vereadores ou de alguma coisa, mas assim, os olhos estão ali, né? Estão voltados, né? Estão voltados. Hoje as pessoas conhecem o nome dos ministros do STF. Alguns, né? Alguns, especialmente os mais polêmicos, né? Exato. Bacana, muito bom te encontrar aqui depois de tanto tempo. A outra vez que a gente conversou, tu ainda não tinha feito também uma viagem muito bacana que a gente acompanhou pelas redes sociais, Sim. Que foi pela Estônia, Finlândia. Conta um pouco pra gente dessa experiência, foram 50 dias de viagem. Foi. Tu ficasse lá esse período e a gente viu, né, várias postagens, inclusive a tua participação em alguns eventos sobre turismo, não foi? A ideia foi conciliar justamente uma demanda que nós tínhamos já no curso de MBA de Inovação e Estratégia da Fevale. Né? Então, eu estou cursando na Fevale esse MBA e ele inclui uma viagem para a Finlândia. E quando a Fevale marcou a viagem para o início de abril deste ano, eu já estava monitorando todas as feiras de turismo que aconteciam na Europa, porque a Fevale nos dá essa possibilidade de estender a viagem. Tá, então, junto com o custo do MBA, está incluso 10 dias na Finlândia, mas se tu quiser voltar depois, tu paga a diferença da passagem, dos custos. Num programa comum de intercâmbio. Exatamente. Ficasse lá na casa, foi recebido em albergue, casa, como é que foi? Não, toda a turma, né, vai toda a turma junto do MBA. A gente foi por uma cidade bem do interior, 20 mil habitantes na Finlândia. E daí eles locaram um espaço num hotel para toda a turma. Né? Então, durante esses 10 dias de viagem, ficamos lá no interior, viajamos até algumas cidades maiores, Helsinki, a capital também. Tivemos também a possibilidade na última sexta-feira de ir para a Estônia e voltar. E daí já tem um fato muito curioso sobre política, né, conexão política, né? Eu que sou do PSDB, né, que me filiei em 2017, e sempre gostei da social-democracia em função do Fernando Henrique, enfim, e sempre olhei, os países nórdicos são a referência no mundo em social-democracia. Finlândia, Suécia, Noruega, enfim, né? Eu sempre olhei aquilo ali legal, né? Como que é o modelo deles, né? Já estudava um pouquinho. E no último dia, quando a gente saiu da faculdade, a gente falou para o professor, que era um dos diretores da universidade, daquela unidade, estamos indo para a Estônia. E ele quase botou a mão na cabeça, meu Deus, que coisa diferente, é o contrário do que é aqui, né? Sim, exatamente. Porque o modelo social-democrata nórdico, ele é um modelo muito alinhado a políticas sociais, né? Então, ele é muito governo protegendo, enfim, tem uma série... tem umas questões importantes, por exemplo, a questão comercial, que eu não sabia como é que funcionava. Eu sabia que a taxação sobre produto era baixíssima na Finlândia. Tá, mas então como é que eles conseguem competir com produtos importados chineses, por exemplo, e ainda manter uma indústria? Pegando um exemplo, produtos chineses, né? E daí eu fui descobrir, sim, né, a taxação sobre a pessoa física no imposto de renda é altíssima, mas a taxação sobre produtos, produção e sobre importação é baixíssima. Mas como que eles fazem a barreira de mercado? Pegando a rastreabilidade do produto. Então, existe uma preocupação social muito grande na produção do alimento, na produção da roupa, na produção de qualquer bem de consumo,
Da onde que está vindo aquilo ali? Qual que é a rastreabilidade? Ele está seguindo normas? Entendi. Existe uma preocupação no momento do consumo. Exato. E não é apenas especulativo, não é apenas o valor que tem peso nessa Mas nessa balança. Também uma barreira de mercado econômica, né? E na Estônia é totalmente contrário, né? Sim. A Estônia ela é uma referência hoje, a gente fala tanto da questão de abertura de empresas, etc e tal. Eles têm um modelo estoniano, é considerado um dos países mais informatizados da Europa. Todo o processo deles está em nuvem, distribuído nas embaixadas, como proteção de dados. Parece que tem 3 ou 4 coisas que tu não faz pela internet, o resto tudo tu pode fazer pela internet. Tu pode abrir uma empresa... muito a burocracia, resolve rápido. O modelo estoniano, ele tem a ver mais ou menos com essa lei da liberdade econômica, onde tu parte do pressuposto que se tu quer abrir uma empresa, tu tem que saber qual legislação tu tem que seguir. Então tu pode abrir a empresa, mesmo sem determinados procedimentos que hoje ainda são usuais. Só que, se for lá uma fiscalização e tu não tiver cumprido aqueles procedimentos... Acaba com tudo. Exato. A questão cultural é absolutamente diferente. A educação é totalmente diferente, porque naquela região ali é muito comum tu não ver o cobrador, a pessoa que... O produto está na estante e tem a caixinha. A pessoa vai lá, pega e Supermercado self-service. E coloca o dinheiro ali. E vai pela honestidade das pessoas. Tanto é que foi feito um estudo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, onde se colocou uma banquinha com relógios e uma caixinha com 20, 30 reais. Né? Não durou meia hora, tudo sumiu. Então, a questão cultural que se carrega lá também é absolutamente diversa. Né? Como é que foi a experiência nesses eventos de turismo que tu participasse, para que a gente consiga aplicar um pouco daquele conhecimento, daquilo tudo que é vivido lá, aqui no nosso país, com a nossa realidade na nossa região, em Novo Hamburgo? O que eu fiz, né? Como a Fevale marcou no início de abril e eu vinha monitorando os eventos voltados ao turismo, e em especial tinha um evento no final de maio que era segmentado em turismo de negócios, esse era o maior objetivo, né? Como os eventos que estavam acontecendo naquele período. Por quê? Porque Novo Hamburgo se caracteriza pelo turismo de negócios como o principal segmento do turismo. Né? Então, isso me fez solicitar, além das minhas férias, 20 dias de licença não remunerada. Fui não oficialmente para essa feira, fui como visitante, né? Mas lá tinha um espaço da Embratur, onde, enfim, pude conversar e trocar muita ideia sobre essa dinâmica da Embratur no exterior, como que ela vende o Brasil lá fora, né? E o que você percebe em termos de turismo de negócios? O Brasil está entre os 15 países que mais trabalham esse segmento, é líder na América Latina, mas atingir o público europeu no segmento de turismo de negócios é um desafio muito grande pela conexão aérea. Né? Então, assim, hoje quando tu fala em turismo, tu tem que passar pelos 3 índices de competitividade turística. Um deles é a questão de acesso, né? E o acesso se dá pelos modais, e o modal aéreo Europa-Brasil é muito ruim. Então, assim, tem alguns destinos que tu vai vender com maior facilidade dentro da Europa. Destino praia, né? Então, Recife, com um aeroporto hoje que é um hub rápido para a Europa, ele acaba se beneficiando disso, podendo ofertar um produto de turismo de negócios, congressos, seminários, feiras, onde ele tem um atrativo de lazer das praias para convencer uma empresa a fazer o congresso ali. Sim. Né? Assim como São Paulo já tem tradição disso e se vende como uma metrópole do mundo, né? Então ela tem essa facilidade. E outro país que estava lá, outro estado que estava lá participando, que eu gostei bastante da apresentação, foi Foz do Iguaçu. E que atende uma demanda do europeu muito importante também da natureza. Né? Então, o europeu percebe muito valor. Eu já tinha viajado em 2014, ficado um longo período fora também.
e eles percebem muito valor nas questões de natureza, e da América Latina olham em especial os países de influência espanhola, Costa Rica, Colômbia, enfim, né? Mas Foz do Iguaçu se vende muito bem nesse sentido também. A experiência de Foz do Iguaçu, inclusive, é recente para mim. Eu estive lá no Parque das Aves e percebi que a grande maioria dos visitantes eram europeus. Muitos alemães, conheci um casal da Finlândia. Então, na verdade, me impressionou o turismo europeu em Foz do Iguaçu. Então, é bastante bacana isso, corrobora com a minha visão que eu tive nessa visita lá. É um destino nacional que se consegue vender para a Europa, assim como São Paulo, assim como Recife e Rio de Janeiro. Basicamente, eu posso elencar estes, né? O que isso nos ensina aqui para Rio Grande do Sul? Que a gente tem uma conexão muito boa com o Mercosul. E a própria característica da FENAC, trabalhando feiras mais regionais, para aquele empresário que não viaja a São Paulo para ir numa feira de maior porte, né? Então, o desenvolvimento da Sulserve, da Reparasul, a aquisição agora da FEIPET, né? São feiras que a dinâmica é uma dinâmica regional, no sentido, existem 150 restaurantes em Novo Hamburgo, e quantos empreendedores desses restaurantes vão até uma feira em São Paulo? 5%? Nem isso. Mas então se cria uma feira regional para atender não só os 150 de Novo Hamburgo, mas os 80 de São Leopoldo, os 100 de Canoas, os 550 de Porto Alegre, Livramento e etc. e tal. Então é uma dinâmica super importante que a FENAC vem implementando com sucesso e que abre também, pensando no turismo de negócios internacional. Porto Alegre é o terceiro aeroporto internacional que mais recebe turistas estrangeiros do segmento de turismo de negócios no Brasil. Né? Então, isso mostra que a gente tem capacidade e conectividade para trabalhar o Mercosul de uma forma muito forte. A gente tem um olhar bastante forte para essa questão do turismo na nossa região, porque a gente entende que a região do Vale dos Sinos, especialmente a nossa aqui que envolve Novo Hamburgo, ela é muito rica, né, com relação ao que ela pode oferecer para os turistas e para as pessoas que vêm para cá. Existem muitas iniciativas que são tidas como exemplo, inclusive a própria Prime, que é uma iniciativa de uma empresa particular que, de certa forma, promove na indústria, no comércio, na área da gastronomia, uma série de benefícios, porque, enfim, existe uma rotatividade nas casas dos estabelecimentos, e não só na parte gastronômica, mas também em outras áreas. O Plano Municipal de Turismo, ele abarca ele contempla essas frentes? Tu colocaste agora uma questão muito importante, que é a participação da iniciativa privada. E antes eu comentei também sobre os índices de competitividade turística, né? Então, quando a gente olha para o turismo, muitas vezes a gente tem aquele olhar do turista, né? Da pessoa que está procurando um destino para passar suas férias, seja sol, praia, serra, qual for. Né? Qual que é o papel da gestão pública nesse sentido? Tu comentaste sobre o Plano Municipal de Turismo e falaste sobre o Vale dos Sinos, né? Hoje o Plano Nacional de Turismo, ele prevê como primeira diretriz, a mais importante, o fortalecimento regional. Então isso já nos dá um indicativo muito importante de como a gente deve atuar. Se prevê com isso que a região como um todo ela é mais forte do que o antigo conceito de cidades indutoras do turismo. Quando eu te falei de competitividade turística dos índices, Bento Gonçalves é líder no Brasil em competitividade turística em cooperação regional. Por isso, hoje a gente não vai mais para Bento, a gente vai para o Vale dos Vinhedos. É um resultado desse trabalho. É onde a cooperação regional tornou toda uma região muito mais forte, atuante e referência no turismo. E hoje a gente tem esse movimento aqui na nossa região, não esquecendo a questão de Vale dos Sinos como região geográfica, como série de questões administrativas também, mas com a marca turística recém-lançada Vale Germânico, que justamente para se posicionar no mercado turístico com um DNA em comum em todas as cidades aqui.
Então, é uma mensagem muito clara para quem vai comprar um pacote de viagens e estava pensando, por exemplo, em ir no Natal em Gramado, mas passa a ter uma proposta do Natal dos Anjos em Dois Irmãos dentro do Vale Germânico. Isso diz muita coisa. Diferente de Vale dos Sinos, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Paranhana, tu não tem uma mensagem clara do que aquele vale te oferece. Sim. Com a marca Vale Germânico, tu passa a ter uma mensagem muito clara. Até porque também aqui, tanto para Bento quanto para Serra, é caminho. As pessoas não precisam deixar de fazer um outro programa para também conhecer o Vale Germânico. Exatamente. E a gente tem, eu falei antes do Índice de Competitividade e Acesso. A gente é o único centro de eventos aqui, a FENAC, com acesso metroviário a um aeroporto internacional. Estou falando de centro de eventos de grande porte, né? Único no Brasil. Isso é um diferencial enorme. Então, quando tu começa a ter diferenciais, que nem nós temos aqui, da questão da FENAC, do Centro Histórico, maior de origem germânica, Hamburger Bergfest, esse final de semana, primeira casa em Chamel, tombada pelo IFAM. Quando a gente tem ali em São Leopoldo também uma série de questões do berço da imigração alemã, a parte de turismo de negócios também voltada ao polo tecnológico e expressões culturais de grande força, eu citei aqui o Natal de Dois Irmãos, o Kerb, né, Festa das Rosas em Sapiranga, enfim. E quando tu começa a juntar tudo isso e uma coisa unificada com a outra numa proposta de Vale Germânico, bom, tu passa a ter um produto relevante, bem posicionado estrategicamente em termos de mobilidade, que a gente fica no centro entre os três principais indutores, Porto Alegre, Gramado e Bento, e com uma tarifação de final de semana, um tarifário de hotel mais barato do que em qualquer outro lugar. Sim. Então a gente passa a conseguir ter um produto tangível para uma operadora de turismo realmente investir ali a nossa aposta, que é o seu próximo polo indutor do turismo da região do Hamburger Bergfest que tu falasse agora, faz uma avaliação para a gente desse evento que aconteceu esse final de semana, tão importante, né, na sua 22ª edição aqui para nosso município, para nossa região, né, especialmente porque, né, pelas raízes históricas que ele promove. Eu quero falar de Hamburger Bergfest já linkando com a nossa visão para o Vale Germânico. Que uma coisa que motivou a retomada da Hamburger Bergfest em 2016, eu estava participando, né, fiz parte desse movimento, foi que o nosso horizonte. Se a gente teve um centenário da imigração alemã tão importante para a cidade, que acabou ocasionando inclusive a emancipação dela, a gente tem agora, daqui a 5 anos, a oportunidade do bicentenário da imigração alemã. E a ideia de Vale Germânico, de bicentenário, de retomada das festas, isso já vinha passando pelas mentes da região, por alguns institutos, algumas iniciativas, e agora eu acho que ela começa a pegar corpo, né? A Hamburger Berg é uma festa, na minha opinião, a mais tradicional da cidade, que talvez melhor represente a nossa riqueza cultural, né, pelo número de manifestações artísticas que tem ali, e não é nada fake, é uma coisa automática que vai, né, se proliferando, e ela não acontecia desde 2011. Então, em 2016, como Associação de Moradores e Empreendedores do Bairro, nós pedimos autorização para a Fundação Schaeffel para reativar a festa, reativamos em 2016 e 2017, fechamos 2017 a edição dela com uma lei escrita, com um projeto de lei para a Lei Rouanet, e devolvemos para a Fundação Schaeffel com a inscrição na Lei Rouanet. Então, se havia uma dificuldade para a Fundação em realizar a festa, a gente conseguiu retomar, qualificar, fazer projeto de lei, entregar de volta para que fosse mais fácil a sequência. Sim. E o resultado disso foi 2018 e 2019 com uma festa perfeita, porque a lei ajuda muito nesse sentido, na captação do recurso e em pensar aqueles detalhes que tu queria aplicar e que faltava braço, faltava recurso, faltava, né? Agora e aí a gente consegue. volta a falar na Lei Rouanet, e a gente volta a falar de novo também sobre a importância da iniciativa privada nesses movimentos públicos, nesses eventos, porque a Lei Rouanet nada mais é do que uma forma de incentivar todos. Sim. Não é? Beneficia a população, beneficia a cultura, o turismo, beneficia as empresas que vão ter os seus
que vai ter o seu rosto ali, né, caracterizado naquele Associado evento. Exatamente. E beneficia o próprio Estado, não é, que vai poder oferecer isso de uma forma através de uma renúncia fiscal, mas vai financiar isso para a população. É uma forma de engajamento social. A Lei Rouanet, até pouco tempo atrás, vinha sendo bastante discutida, mas parece que ela continua bastante atuante, né? Todo mundo sabe que a Lei Rouanet, eu digo todo mundo do setor de cultural, que ela precisa ter alguns aprimoramentos, mas que ela representa uma grande mudança na política de incentivo cultural e uma melhora significativa demais, né? Então, realmente, precisa lapidar algumas coisas? Precisa. Mas as políticas de incentivo à cultura anteriores à Lei Rouanet eram muito frágeis. E a Lei Rouanet veio, e a LIC estadual também é muito boa, e deu uma... Que foi reativada, na verdade, Exato, há pouco também. tempo atrás, né? Que também passava por essa discussão de renúncia fiscal, né? Isso. Felizmente foi reativada. E daí, Salvo engano, o secretário Vitor Hugo... Foi com o Vitor Hugo que foi reativado. Exatamente. Né? E qual o papel, então, do setor público e da iniciativa privada? Se a gente vai a fundo dentro das políticas para o turismo, eu citei aí o Plano Nacional de Turismo, planejamento do Vale Germânico, Plano Municipal de Turismo, que a gente conseguiu verba do Ministério para ter uma contratação, fazer ele via contrato aqui, contratar uma empresa para fazer isso em Novo Hamburgo. Então, a gente conseguiu um bom recurso do Ministério para contratar, isso é bem importante porque agrega, né? São 9 profissionais diferentes que vão estar ali trabalhando naquele Plano Municipal de Turismo. Quais são os quesitos desse programa? Já tá definido? Sim, a gente tem um termo de... o termo de referência o próprio Ministério nos indicou. Nós fomos uma das 15 cidades no Brasil que teve acesso a esse recurso, foi contemplada, né? E tem todo o requisito ali, o termo de referência que destina, são 30 dias para a formulação das estratégias básicas, 60 dias para diagnóstico, extremamente detalhado como que tem que ser esse diagnóstico. Hoje a gente tem também a inventariação turística que está sendo apresentado um novo modelo pelo governo do estado, depois tem a formulação das estratégias baseadas no diagnóstico, né? Então tu começa pensando, tu faz o diagnóstico para comprovar, depois tu realmente formula a estratégia e cria os planos de ação. Essa é a lógica do Plano Municipal de Turismo, que através daí do Conselho Municipal de Turismo tende a transformá-lo em lei, fazendo com que ele seja uma política de estado e não de governo. E dando a ele um horizonte de 10 anos com uma revisão a cada 2 anos. Essa é a lógica que se pretende implementar. Porque a gente tem Conselho Municipal de Turismo na cidade há 58 anos. Sim. E a gente nunca fez um plano municipal de turismo. Qual é a expectativa de se ter esse projeto aprovado, de já ter ano que vem. Ano que vem vai para a Câmara. A meta é essa, porque agora, como a gente está na fase final da contratação, a gente só precisa da revisão do processo licitatório por parte do Ministério e a gente já pode trabalhar na implementação dele. A ideia é, até o meio do ano, estar com o projeto pronto, Sim. O Plano Municipal de Turismo. Claro, daí vai depender do Conselho Municipal de Turismo entender ele e transformar ele em lei, porque ele não é automático. Pega o papel aqui e encaminha para a Câmara de Vereadores. Sim. Ele precisa dessa aprovação. Tu precisa dar, inclusive, a descrição, os termos da lei, né, e não do plano, né? Enfim, então acredito que seja possível, né? Vai depender muito do trabalho do Conselho Municipal de Turismo, que é uma coisa que a gente também tem buscado reforçar, a importância do Conselho, a atuação. Por quê? Vou de novo para a iniciativa privada. O papel da gestão pública, ele é um papel no turismo extremamente transversal. Ele é se preocupar se alguma coisa de educação está sendo tratada como turismo, se o setor de obras. Pegar um exemplo aqui agora, plano de mobilidade urbana. Através do turismo, nosso papel foi criar as áreas de interesse turístico da cidade e prever isso no plano de mobilidade urbana. E cabe, então assim,
é uma atuação extremamente transversal, enquanto que a iniciativa privada que é quem atua efetivamente. Quem desenvolve políticas de promoção, quem cria eventos muitas vezes, quem cria um roteiro junto com seus vizinhos, outros estabelecimentos relacionados ao turismo, para ser atrativo para uma agência de receptivo turístico. Então a gente entra muito mais criando a base para a iniciativa privada atuar. David, quero agradecer demais a tua presença, dizer que o espaço da Bari TV, como tu bem sabe, já é da casa, mas está sempre aberto para ti. E, enfim, que a gente quer que tu deixe o teu ponto final aí para os nossos telespectadores. Bom, eu queria dizer que Novo Hamburgo é uma cidade com potencial enorme, ainda mais associada aqui aos seus vizinhos, que acreditam muito na cidade também e percebem nela todo esse potencial. Então a gente tem aí turismo de negócios consolidado, turismo em áreas rurais, centro histórico, turismo esportivo, religioso, tem muita coisa boa acontecendo na cidade, inclusive toda a infraestrutura que se pensou agora nesses últimos anos, que não é só para atender o turista, é também principalmente para atender a população e resgatar todo esse sentimento de pertencimento da cidade, ressignificação do espaço público. Aproveitem a cidade, ela está cada vez mais bonita. Obrigado pela tua presença, David. Obrigado. Valeu.